Oi, Ana, tudo bem? Bem-vinda. A agenda cheia, né, do presidente Lula. Tudo bem? Ei, gente, tudo bem? Tudo bem? Oi, Dri, oi, Rovai, oi, todo mundo. Salve, salve, Aninha. Então. E aí, como eu estava falando, né, o Lula não tem tempo de fazer live né, toda semana. E temos aqui também o nosso querido Hugo Albuquerque para fazer a dupla aqui com a Ana. Que bom, nem sabia, que bom. Bem, Ana. Bem, Dri, tudo bem, Rovai? Bem, salve, salve, Hugo. Vamos começar, antes de falar da Turquia, do Zelensky com o Papa, falar dessa questão da viagem do Lula na sexta-feira ao G7, né? Depois de 14 anos. O que isso representa, Ana, depois Hugo? Eu primeiro? Bom, vamos lá. Eu até concordo com uma certa vacilação que parece que teve na presidência para ver se ia ou não nessa reunião do G7, né? Houve uma certa indefinição, parece, para ver se o Lula ia ou não. Bom, por um lado, é óbvio que é um prestígio, significa tudo aquilo que a gente tem falado desde o final do ano passado, do Brasil volta a cena internacional, tudo isso que a gente já conversou bastante. Ao mesmo tempo, tem um quê de armadilhas também nesse tipo de encontro, né, que estão acontecendo. Principalmente com relação... Principalmente não, apenas com relação à questão da guerra na Ucrânia e a postura que o Brasil tem tentado a assumir de um ator internacional muito importante, relevante, significativo para atuar numa possível mediação, no estabelecimento de algum diálogo. Então, o G7 ele vai ser focado nas sanções, nas restrições, tudo que pudesse aumentar de pressão sobre a Rússia. Eu até quero ouvir aí do Hugo, porque também acompanha bem a cena internacional. Eu fico pensando que esses ataques de hoje a Kiev, isso aí vai dar uma escalada ainda maior nessa tensão que se vive hoje com relação ao conflito. E o G7, de uma certa forma, ele perdeu uma relevância maior que ele já teve no passado. Então, por isso também, pelos bastidores, a gente ficou sabendo que o presidente Lula ele teria questionado que de fato, né, vai ser definido aí nessa reunião do G7. O Brasil tem uma pauta que é a pauta do projeto presidencial, do projeto que ganhou as eleições, que é do combate à fome, do combate à desigualdade. Então, para o Brasil, tudo que tiver de agenda nesse sentido interessa, né? Agenda com relação à questão combate à insegurança alimentar. Acontece que, na minha opinião, tudo vai ser enviesado para uma punição ou uma pressão sobre a Rússia e uma reafirmação dessa linha pró-Zelensky, pró-Ucrânia, que é uma linha que a gente pode dizer que... Eu acho importante dizer isso para as pessoas não confundirem. Ninguém está falando que não se deve defender o povo ucraniano e o fim da guerra. Todo mundo quer isso. Mas a forma como o Ocidente tem feito isso, tem feito a guerra escalar e não chegar a um processo de negociação. Fui um pouco prolixo, demorei muito, mas acho que essa é a minha ideia. Hugo, e aí? O Lula deve ir? Então, o que você... O Lula ele vai, porque faz parte dessa estratégia que eles estão traçando do Brasil voltar a ocupar todos os espaços. Porém, o Lula já sabe que essa visita não vai ser tão proveitosa assim. Por quê? Como eu tenho falado tem um ano, o poder dos Estados Unidos de impor a sua política aos chamados países aí do G7 aumentou, né? Se de um lado os Estados Unidos têm perdido poder econômico e político no chamado sul global, nos países ricos isso aumentou. Isso é o G7, que não é mais G7, é 1 mais 6, que é o Japão, que são os 4 grandes ali da Europa, o Canadá, que é uma extensão do Reino Unido, né? Quem é chefe de Estado do Canadá
é o rei da Inglaterra, que foi recém-coroado. E essa autonomia, digamos, que o Canadá tinha, ou até buscava, ou a Austrália também, a Nova Zelândia, eles perderam. Cada vez mais eles se comportam de uma maneira integrada e comandada pela Inglaterra, né? Não é o Reino Unido, não é o Reino Unido que a Inglaterra encabeça, evidentemente. A ponto de hoje em dia se falar nos 5 olhos, né? Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia e Austrália, quase como um sistema de inteligência integrado. A Austrália tem tomado medidas nesse sentido, contrárias ao seu interesse nacional, econômico e político, porque é demandada pela Inglaterra. E o G7 não é diferente. O Japão está passando por um novo movimento de rearmamento, né? O Japão está sendo governado pela extrema-direita. Japão, que é tratado como uma democracia normal aqui no Ocidente, não é, né? O Japão basicamente foi governado por um único partido do fim da Segunda Guerra para cá, num sistema de democracia representativa que o outro lado não ganha. Não é um sistema de democracia participativa, de democracia popular. Então, os mesmos críticos da China, eles elogiam o Japão como uma democracia perfeitamente normal, quando, na verdade, as eleições lá são para referendar o Partido Liberal Democrático, que hoje está sendo chefiado pela sua ala direita, que é a Nippon Kaigi, né? Que é uma turma muito ligada com revisionismo histórico em relação ao papel do Japão na Segunda Guerra Mundial, e que vai se rearmar mais e mais para servir como essa retaguarda do aparato militar americano, com não sei quantas bases militares lá no Japão, uma frota inteira da Marinha de Guerra, que está despachada para o Extremo Oriente desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que tem não sei quantas bases na Coreia do Sul, que está aumentando sua presença militar em Okinawa, Ryukyu, para quê? Para cercar a China, né? Até com um certo revanchismo em relação à Segunda Guerra. E o Brasil vai chegar aí. Essa visita, essa ida ao G7 mostra, por um lado, um prestígio do Lula, o poder do Brasil, o poder que o Brasil tem como uma superpotência do soft power, por assim dizer, quando o Brasil não é governado por algum entreguista. E, claro, além de não ser mais governado por um entreguista, por uma marionete, é governada pelo Lula. Porém, vai ser uma ida que, na minha opinião, eles vão oferecer alguma coisa. Eles não têm muito o que oferecer economicamente, o que eles têm é pouco, e vai ser entregue de má vontade, e vai ser uma política, vai ser muito mais um encontro voltado a, de certa forma, enquadrar o Brasil. E não vai dar em nada, porque o Lula já declarou que não vai se envolver nessa guerra. E essa guerra, ela está tardando a escalar. Eu temo que ela escale de um jeito ruim, porque é para onde vai? Cada dia mais o Ocidente está dobrando a aposta, porque isso se tornou uma questão eleitoral nos Estados Unidos. O Biden, ele amarrou, eu tenho falado isso há muito tempo, o Biden, ele amarrou a reeleição dele a essa guerra insana. Então, a coisa vai dobrando. Uma hora mandou arma para a Ucrânia, outra hora mandou outra arma para a Ucrânia, daqui a pouco eles vão enviar, talvez, jatos de combate mais modernos, e isso vai acabar gerando ataques ao território russo, não digo dessas províncias do leste que agora o Putin está tentando integrar na Federação Russa, eu estou dizendo o território russo propriamente dito. Vai ser atacado, e essa guerra não vai terminar bem, parece até que esse é o objetivo das partes que estão envolvidas. É terrível, né? E aí a gente viu essa cena do Zelensky com o Papa, né, nos últimos dias. Isso é só jogo de cena, né, Ana? O que sai disso? Eu acho que ele levou um colete à prova de balas para o Papa, né? Sim. Inacreditável, né? Não, foi vazado. O Washington Post vazou no mesmo dia os planos do Zelensky de escalar a guerra. Não, vamos atacar aqui gasoduto, vamos piorar, vamos atacar talvez o território russo. Então, não vai, isso não tem como terminar bem. E o G7 não pensa por si, né? É isso, Estados Unidos mais 6, o que a Casa Branca pensa, o que ela centraliza, levando em consideração o seguinte, que um dos homens mais fortes do esquema político do Joe Biden, hoje,
é embaixador americano no Japão. Então, o Japão ocupa uma centralidade em toda essa movimentação, tá? Eu tenho falado isso há um tempo já. O Ray Emanuel está lá no Japão para pensar tudo isso. Então, Porque de o certa Japão forma, é importante, né, como um contraponto na Ásia, né, dessa questão da China e tudo. Então, os Estados Unidos, eles realmente têm se aproximado bastante, né, e usado bastante. controla o Japão. Controlado bastante o Japão. E o Zelensky vai aparecer lá no telão, e vai ser aquela coisa toda. E toda essa viagem dele aí nos últimos dias com o Papa, tudo é muito midiático, né? Tudo muito teatral. E até a resposta dele para o Papa, não, o Papa não é por aí, né? Essa coisa que ganhou a imprensa, na verdade, né? Até a resposta, bom, eu nem vi muitos comentários sobre isso, mas até a resposta da ida do Celso Amorim para lá, né, foi muito demonstrativa de como de como estão trabalhando esse personagem do Zelensky, né? Em toda a fabricação da plástica, do imagético sobre o que é. E aí foi muito bom o Hugo ter falado isso, porque enquanto estava acontecendo esse giro, começaram a pipocar no Twitter, né, em outras redes, justamente essas contradições do Zelensky, né? Eu acho que foi um vazamento de dados também que teve e que mostrou uma outra face, totalmente a face real, digamos assim, a outra face dessa moeda, dessa figura que se chama Zelensky, né? O que você achou da ida do Amorim a Kiev, Hugo? A ida do Amorim? Eu acho que ele não deveria ter ido. Eu acho que ele não deveria ter ido. O que é que ganhou? Ele chegou lá, olha, o Brasil tem um plano de paz. Aí o Zelensky, o aparato dele, responderam exatamente a mesma coisa que disseram para o Papa. Olha, o único plano de paz viável é o plano de paz da Ucrânia, que não é um plano de paz, é um plano de guerra. Né? Parece que a gente cai no George Orwell, lá no 1984. Paz é guerra, guerra é paz, é a nova língua. A Ucrânia não tem outro plano que não combater, porque eu acho que, assim, a leitura do Zelensky e de quem comanda o Zelensky, da camarilha dele, que é um pessoal um pouco menos teatral, um pouco menos simpático até para aparecer nas câmeras, é o seguinte: o Putin não consegue dobrar a aposta por N questões internas da Rússia e do aparato de poder dele. Então, ele é capaz de desgastar o Putin no médio prazo. E desgastar o Putin é ir dobrando isso. Mas é uma aposta maníaca, né, que pode levar o mundo para uma guerra, mas eles não estão nem aí. E eles, inclusive, estão ganhando muito dinheiro com isso, porque tem entrado muita grana, muita arma na Ucrânia. E nesse tipo de... E também abre a possibilidade do seguinte: se construir uma espécie de paz, algum tipo de armistício, que vai levar a uma reconstrução da economia ucraniana com privatizações, com a entrada do capital ocidental, onde a face da economia ucraniana vai ser remodelada. E a ala da oligarquia ucraniana que sustenta os Zelensky vai sair vitoriosa. São bilionários. O Ihor Barralyubov, Kalamayski, são figuras tétricas que fazem aquela disputa palaciana dos oligarcas do leste europeu, são ligados ao mercado financeiro de Londres. A Inglaterra, por isso eu digo, tem um papel muito importante nessa história. Uma parte desses bilionários ucranianos, como uma parte dos bilionários da Rússia também, mas essa ala específica da Ucrânia mora lá. E eles querem ganhar também algumas disputas contra a ala da oligarquia ucraniana, que é mais ligada com a Rússia. Eles são mais ligados com o Ocidente. E eles estão ganhando dinheiro, gente. O povo está morrendo, paciência. A gente viu isso aqui no Brasil na forma da pandemia. Os caras não estavam nem aí. E esse pessoal da Ucrânia faz o Bolsonaro parecer um escoteiro. Esse pessoal é bem mais desumano, inclusive pela tradição bélica, do que isso que a gente viu aqui. E olha que a gente viu coisas muito feias nos últimos anos aqui no Brasil. Lá na Ucrânia consegue ser pior. Muito bem. O Hugo,
E, Ana, eu queria falar um pouco sobre a eleição americana. O Hugo falou aí que o Biden está dobrando a aposta, tal, mas as últimas pesquisas deram Trump na frente do Biden, né? Deram Trump na frente do Biden. E aí depois queria falar um pouco sobre o Erdogan na Turquia. Mas vamos começar pela eleição americana. Bom, posso começar. As eleições americanas, acho que vai começar a esquentar agora mais esse debate. O Biden decidiu, né, concorrer à reeleição, colocou como chefe de campanha uma figura, como é o nome dela? Julie, daqui a pouco eu vou lembrar o sobrenome dela, uma figura que, só de ter colocado ela, fala para os latinos, né, fala para esse voto latino, vai concorrer de novo com a Kamala Harris, agora bastante desgastado, né? Já existem, inclusive, pesquisas que foram feitas recentemente, não sei se vocês comentaram aqui na Fórum, das respostas econômicas de cada governo, né? Eu vi uma pesquisa das respostas econômicas, como a população percebia as respostas econômicas dadas por Trump e dadas pelo governo Biden. Trump estaria na frente, né? Precisa ver, eu concordo com o Hugo, que o Biden aposta eleitoralmente nessa questão da guerra da Ucrânia. Precisa ver o que realmente isso vai ter de saldo para ele, né? O Trump conseguiu dar uma isolada naquela figura do DeSantis, né, que era quem ameaçava que poderia ser uma alternativa a ele. O DeSantis deu péssimas respostas àqueles alagamentos, se desgastou, se verificou que ele não tem a chamada nacional, ele não é um nome que garante votos em outras regiões como o Trump garante. O Trump vai vir com tudo, né? Acho que vocês devem ter visto, saiu o vídeo, se não me engano, ontem, um primeiro vídeo já, assim, declaradamente, né, de campanha. Olha, a minha opinião hoje, olhando o retrato hoje, é que vai ser muito difícil para os democratas essa eleição. Tem a mesma opinião, Hugo? Olha, o agregador de pesquisas marca que o Donald Trump está 0,7 pontos percentuais à frente do Biden. Com o DeSantis, rolaria um empate técnico. A gente teria de olhar estado a estado para chegar a uma conclusão de quem está na frente ou não. Isso é um problema grave dos Estados Unidos, porque para você ter uma pesquisa realmente eficiente sobre o quadro eleitoral, você precisaria ter um mesmo instituto de pesquisa fazendo uma pesquisa com a mesma metodologia em cada estado. Por quê? Porque lá a eleição se dá por estado. Tal estado vale tantos pontos no colégio eleitoral, outro um pouco menos, baseado no tamanho do eleitorado aproximado, e é dessa soma que vai se definir a eleição. Da última vez que eu olhei de uma maneira torta, de uma maneira canhestra, que é pegar as pesquisas de diferentes institutos nos estados que vão ser chave, o Biden estaria perdendo no voto popular, porém ainda ganhando no colégio eleitoral, mas é por uma margem muito mais dramática do que da última vez, né? Ele não está numa situação boa, ele estaria numa situação boa se ele não tivesse entrado nessa confrontação com Putin, que ele achava que ia resolver muito rapidamente. Desculpa. Saúde. E ele não Eu estou aqui debilitado, fazendo programa, tomando remédio, mas o clima está muito doido, está muito frio. Melhoras aí, mas eu acho que vai ser uma eleição muito... Agora, eu acho que é um cenário que não vai chegar até aí ano que vem. Ou o Biden vai conseguir sair das cordas de alguma maneira, ou dando um jeito de derrubar o Putin, ou acabar com essa guerra de alguma forma que não pegue mal para ele, ou ele vai entrar em espiral. E o fato é, eu só acredito vendo se eles vão realmente prender o Donald Trump, se vão impedir ele de concorrer. Porque um detalhe, lá não tem um equivalente à ficha limpa. Em tese, o Donald Trump conseguiria concorrer da prisão. Por isso que ele não foi preso até agora. Mas é uma situação que não adianta.
Entendeu, Rovai? Então, eu acho que fica um grande impasse. Eu concordo muito com a Ana, mas eu não acho que esse cenário atual vai se manter. Eu acho que o mais provável é ou o Biden consegue se recuperar de alguma forma, ou ele entra em espiral, o que vai ser um problema grande, porque ele vai entrar na eleição em baixa. E sobre a eleição na Turquia? Bom, posso começar de novo também. Bom, sobre a eleição na Turquia, a gente acompanhou bastante, né, nesses últimos dias. Acompanhei também o que o Hugo comentou sobre a eleição, fiz alguns comentários também. Foi uma eleição quase que plebiscitária, na minha opinião, assim, pró, anti Erdogan. E foi, na minha opinião, uma prova de uma resiliência forte do Erdogan. Por quê? A população, uma parte significativa da população, bastante revoltada e sofrida mesmo com os terremotos de fevereiro, com o terremoto de fevereiro, né? Só para a gente ter uma ideia, 100 mil edifícios desabaram no terremoto. É um terremoto que acho que a gente não tem dimensão da tragédia humanitária que se instalou ali na Turquia depois desse terremoto, e há muita crítica ao governo do Erdogan de como ele deu respostas, né, a esse terremoto. Tem os 20 anos no poder que, por si só, já falam, por si, assim, já é um desgaste você, né, ficar tanto tempo no poder, então já tem também esse desgaste natural, com todos os elementos de tomadas, em alguns momentos autoritárias, né, por parte do Erdogan, por exemplo, quando eles mudam o sistema do parlamentarismo para o presidencialismo, os enfrentamentos nas eleições também nas principais cidades, recentemente Ankara, Istambul, em que ele foi derrotado. Tem também toda a situação com os curdos, né? 1/5 da população é curda, então tem uma relação muito tensa com relação aos curdos. Mas o que mais me chama a atenção é que também o Ocidente e os Estados Unidos, de quem o Erdogan já foi um importante aliado no passado, lá na guerra do Iraque, no começo, né? Quando ele começou, que os Estados Unidos estavam começando a guerra do Iraque e depois em outros momentos. Mas o Ocidente querendo bastante que um deslocamento neste momento do Erdogan desse espaço de poder em que ele joga de uma forma muito dúbia e de uma forma muito efetiva, acenando para a OTAN, mas ao mesmo tempo participando lá na organização Cooperação de Xangai com a China e ajudando na relação de Arábia Saudita e Emirados Árabes com China, com Rússia, com Irã, acenando em alguns momentos com o Irã, dificultando a vida dos Estados Unidos na Síria. Ou seja, várias questões que eu acho que os americanos olham para o Erdogan como, tipo assim, esse cara anda demais, fala demais, faz demais, nos atrapalha demais. Então, você não tem nenhuma declaração do Biden anti-Erdogan, mas você tem todos os sinais de que o Ocidente ficaria bastante satisfeito com a derrota agora do Erdogan. Isso, mais uma vez, é importante a gente falar isso quando a gente também fala sobre o Putin. Isso, gente, não é desconsiderando todos os dramas sociais, econômicos, políticos que o povo turco vive internamente, inclusive em relação ao Erdogan e nas suas relações ali internas do país. Hugo? Olha... Não falei nada da oposição, Hugo, fala aí. Eu falei. A oposição da Turquia com Kılıçdaroğlu, ela é basicamente uma construção que vem do kemalismo, né, que mudou a Turquia contemporânea, que tem um lado interessante de modernidade, mas tem um problema grave ali também, até de uma crença num certo nacionalismo étnico que apaga essas diferenças. O que eu acho muito irônico nessa eleição é que os dois candidatos eles têm mais semelhanças do que diferenças, mas assim, um dado curioso é que o Erdogan ele não é otomano étnico, ele é georgiano, e o Kılıçdaroğlu ele foge do diabo da cruz, que ele é de uma minoria iraniana,
que são os Sasazakis. E dizem que ele é curdo, né? O que é um problema eleitoral. A maioria turca fala, não, mas esse cara é curdo. Ele fala, não, eu venho de uma minoria turcomena, minha família veio da Ásia Central e foi para a Turquia. Mas os dois não são turcos e eles buscam surfar nessa onda desse nacionalismo chauvinista. Então, digamos assim, uma leitura apressada, o Kılıçdaroğlu, ele seria um candidato de esquerda, um social-democrata, mas ele tem inúmeros traços aí de direita, por um discurso nacionalista chauvinista, por uma defesa de fazer o Banco Central de lá voltar a ser independente, porque o Erdogan acabou com o Banco Central independente na Turquia. Então é muito difícil, um fio que eu fiz no Twitter até, era explicando porque o pessoal acha que o Erdogan é o Bolsonaro, o Kılıçdaroğlu é o Lula, e não são. Eles se parecem muito entre si. A gente teve uma eleição aqui no Brasil realmente muito polarizada, porque até em matéria pessoal, o Lula e o Bolsonaro são muito diferentes. Politicamente nem se fala. Lá na Turquia tem mais semelhanças, e até esse lado curioso de que o Kılıçdaroğlu também não é um otomano, num país que a Turquia é um país multiétnico pra caramba, como o Brasil, mas eles têm uma construção nacional baseada nessa coisa, dos otomanos enquanto turcos, e que isso é a base para imaginar o que é a nação turca, a ponto de negar, inclusive, a diferença dos curdos, né? Existe um apagamento dos curdos e dos armênios que ainda existem, porque o leste da Turquia era a Armênia histórica e é a região onde ocorreu o genocídio, lá atrás. O genocídio armênio que o Biden reconheceu só agora com o intuito de derrubar o Erdogan. E por que eles querem derrubar o Erdogan? O Ocidente quer tirar ele do poder hoje em dia porque ele se mostrou continuou sendo não alinhado nesse cenário de guerra. E eles queriam que o Erdogan tomasse plenamente o lado deles. O Erdogan, na hora H, ficou atrasando a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN e permitiu que a Finlândia entrasse. E desagradou todo mundo. Porque o Erdogan, ele é um ator hábil, por um lado, por outro lado, ele já teve uma série de conflitos por essa ambiguidade mal calculada dele, que ele já teve desgaste com a Rússia, já teve desgaste com a China. O que gera a grande força política dele é um discurso dentro da laicidade, mas de um uso político do islamismo, que o torna muito popular, sobretudo no interior e no campo, e a capacidade dele ter feito a Turquia crescer, né? Isso assenta uma base popular e eleitoral muito forte, porque ao longo do tempo que ele está no poder, ou como primeiro-ministro, ou como presidente, hoje em dia com a presidência mais ou menos como é aqui no Brasil, ele fez praticamente o PIB per capita da Turquia triplicar. Então, ocorre uma prosperidade econômica na Turquia, mesmo que sem a construção de um estado de bem-estar social, que é algo que a gente não deixaram acontecer aqui na América Latina, a gente tenta até hoje, está aí numa batalha. O Erdogan conseguiu fazer isso. Ele conseguiu essa concessão, porque ele chegou ao poder lá atrás como um bálsamo para o Ocidente, que o Ocidente enfiou a Turquia na OTAN lá atrás para conter a União Soviética e depois usou a Turquia para conter o Oriente Médio. E essa ala política da oposição ficava falando muito bem, vocês querem que a gente seja a contenção do Oriente para a Europa. A gente topa, mas a gente quer entrar na União Europeia, porque naquele momento, nos anos 90 e na virada do século, isso era visto como algo que ia trazer ganhos para a Turquia. E, na verdade, não se confirmou. A União Europeia é um fracasso. Mas eles inventaram o Erdogan para criar uma espécie de direita popular que desmontasse essa reivindicação turca de entrar na União Europeia, que ninguém na Europa queria, pelas piores razões. Por racismo, por islamofobia, ninguém ia querer colocar um grande país de maioria muçulmana dentro da União Europeia. É como se fosse um patinho feio, né? Na época a gente era na Europa. Alguém estranho ali na cena. Eles não queriam, a Alemanha não queria. E aí o Erdogan surge, não, vamos acabar com esse discurso de União Europeia. A Europa adorou num primeiro momento. O problema é o seguinte, mesmo dentro dessa ambiguidade dele, ele tem aquela política que ele dá uma no cravo e outra na ferradura. Isso irritou profundamente o Partido Democrata. E a briga dele é uma briga assim, que o Biden quer ele fora.
mas pelo jeito isso não vai acontecer, porque o Putin fez uma jogada de mestre na Turquia. Ele bancou uma terceira candidatura que teve 5% dos votos. E hoje o Erdogan vai ter de beijar a mão do Ogan, que é também um azeri étnico, que estudou lá na Rússia, para ter os votos dele e vencer. E ele vai ter de fazer algum tipo de acordo em relação à guerra. Muito bem, vou liberar aqui a Ana para o almoço, né, Ana? Eu queria agradecer. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Hugo. Muito bom nosso giro aqui internacional, né? Cheio de notícias aí do mundo. Muito obrigada, Ana, Hugo. Até a próxima. Obrigada, até a próxima, gente. E a Turquia tem segundo turno daqui 2 semanas, então a gente vai continuar acompanhando. É verdade. Vocês vão voltar aqui para a gente falar mais. Obrigada, Hugo. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. Beijo. Tchau.